Estamos aqui novamente no Instituto Projeto Neymar Júnior. Bem-vindo a mais um episódio do Pode Incluir INJR. Você já conhece o novo canal de comunicação do Instituto Projeto Neymar Júnior? Então olha aí, fica atento para seguir aí na barra de rolagem, para você se inscrever, para você compartilhar. É muito importante essa sua ajuda para o canal, para você compartilhar os conteúdos com os amigos, mais pessoas saberem do que se passa aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior. Lembrando que nós estamos aqui no Jardim Glória, em Praia Grande, nas instalações do Instituto Projeto Neymar Júnior. É o mais novo canal de comunicação, onde o grande objetivo é passar para você as informações, passar sobre tudo que acontece aqui no Instituto e também receber parceiros, contar histórias. E hoje eu vou trazer para vocês um convidado muito especial, que tem muita história, que tem uma trajetória linda, que vocês vão adorar. Então, meus amigos, recebam aqui Diego Alves. Ele dispensa apresentação. Estou falando de um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, uma trajetória linda, cheia de conquistas, e a gente vai bater um super papo. Muito bem-vindo, meu amigo, um prazer ter você aqui. Você engrandece demais o esporte, engrandece demais o futebol brasileiro, e ter você aqui no Pode Incluir, no Instituto Neymar Júnior, para a gente é uma honra. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Bom, prazer poder participar aqui do podcast, de conhecer tudo que isso representa, o projeto, o Instituto Neymar Júnior é uma coisa única quando você vem visitar, e eu poder ter essa experiência aqui de perto e também poder bater um papo com você, contar um pouco da minha história para as pessoas que não conhecem, vai ser, eu acho que um tempo muito valioso aqui para nós. Muito legal, é muito enriquecedor, é muito bom recebermos parceiros, recebermos amigos como o Diego aqui. E o Diego tem uma história que ela combina muito com a história do Instituto Projeto Neymar Júnior, porque aqui a trajetória das pessoas, elas servem de muita inspiração, e sem dúvida a carreira de Diego Alves é assim, muito inspiradora, cheia de muitas conquistas, sobretudo, de muita superação e uma trajetória linda. Então nós vamos falar sobre isso, então você fica atento aqui para seguir as redes do Diego, vai aparecer Diego Alves aqui, então vai lá, se inscreve lá, compartilha, dá o teu joinha. Por quê? Porque é muito importante. Então, hoje, a gente vai bater um papão com ele, vai saber um pouco sobre a história dele. Diego, deixa eu, assim, curiosidade, né? Aqui, como a gente atende os jovens aqui, mais uma vez lembrando vocês, de 7 a 18 anos, eu tenho uma curiosidade para saber como foi a infância do Diego Alves. O que o Diego Alves gostava de fazer na infância? Quais eram as brincadeiras, e aí você leva assim para dar esse start de quando foi que apareceu na cabeça do Diego assim, falou, porra, vou me tornar um goleiro, quero ser goleiro. Olha, na minha época a gente não tinha tantas distrações. Eu tive uma infância onde meu pai ele era transferido de cidades, ele trabalhava na Lojas Americanas na época. E a cidade de Ribeirão Preto, quando meu pai aposenta, nós vamos morar em Ribeirão Preto. Foi ali que eu comecei a entender realmente como funcionava o futebol. Eu brincava de futebol na rua com os meus amigos. A minha vida sempre foi relacionada ao futebol porque o meu pai ele sempre gostou de futebol. E meu pai, na época dele, ele teve a oportunidade de se tornar profissional, mas ele, devido ao trabalho que ele tinha e também a obrigação, vamos dizer assim, de colocar o dinheiro em casa para a mãe, ele optou pelo trabalho ao invés do futebol. E isso, não que gerou uma frustração, mas parece que estava no sangue. E eu, naturalmente, gostei muito, já sempre gostei de futebol. Tem fotos minhas, pequenininho ali com a bola na mão, já pensando em jogar. Então eu sempre acompanhei meu pai quando ele ia jogar bola, e eu sempre estava jogando futebol ali naquele momento que ia descansar, ia beber uma água, eu estava brincando ali no campo. E foi uma coisa muito natural. Eu sempre gostei muito de jogar no gol, sempre observei muitos goleiros, mas foi ali no período de 94, do ano ali de 94, que eu comecei a ter uma ideia do que era ser um jogador de futebol, quando a gente ganhou o Mundial. E o Tafarel pegou pênalti, então aquilo ali trouxe uma
Pô, mas aí nós estamos falando que você tinha o quê? 10 anos, 9, 10 anos de idade? 10 anos de idade. Eu sempre observava muito e isso ficou marcado na minha infância. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu quero ser goleiro. Eu coloquei aquilo no meu coração e a partir dali eu fui em busca desse sonho. Poxa, olha só que legal. A gente fala sempre aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior do papel da família, né, da importância de você estar sempre rodeado de bons exemplos e de que a família siga os passos dos filhos. E a gente vê o Diego contando sobre a questão do pai dele, né, a enorme influência que o pai teve quanto à questão do esporte, né? Como é que você conciliava a questão de escola e o teu gosto pelo esporte? Bom, eu estudei em escola municipal quando eu estava em Ribeirão Preto. Eu tinha sempre aquela aula de educação física que era a aula que eu mais gostava. Mesmo tendo que participar das outras aulas, mas eu sempre esperava o momento de estar ali fazendo um esporte. Então, às vezes, na semana eu tinha um treino que tinha um campo municipal também na frente de casa, onde eu treinava ali com os meus amigos. Mas na escola eu sempre me destacava assim, muito na área do esporte. E o futebol estava no sangue, não adianta. Ali, toda vez, às vezes, faltava um professor, né? Naquela época, faltava um professor, você ficava sem aula, né? Não podia, às vezes, te liberar para ir para casa. Então você ia jogar com outra turma. Então eu sempre fui relacionado assim, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que naquela nossa época a gente aproveitava muito o que era, tudo que era que a gente conseguia fazer sem... Hoje temos a tecnologia que é uma ferramenta incrível, mas que às vezes tira um pouco o foco do que a gente pode fazer. Então a gente inventava brincadeira, nós estudávamos, tinha que jogar bola, então era um momento que foi uma infância que eu aproveitei bastante. Muito bom. Você gostava de outros esportes ou assim, o que te realmente chamou a atenção era o futebol? Na educação física, por exemplo, os professores sempre colocam lá, né, um rol de atividades. Você praticava ou você queria era o futebol mesmo? Não, eu tinha facilidade para jogar qualquer esporte. Então eu jogava basquete, vôlei, fiz karatê também na minha infância. Mas o futebol era o que brilhava meu olho. Então, quando eu decidi que o futebol era o esporte que eu queria mesmo, aí os outros já começaram a ficar mais afastados. Olha, é muito interessante isso que o Diego está colocando, porque aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior, nós temos uma dezena de atividades pedagógicas combinadas com dezenas de atividades esportivas. E o objetivo é justamente esse, ou seja, abrir o leque de opções para que a criança, o jovem, o adolescente, ele se familiarize realmente com a diversidade que cada esporte oferece, mas principalmente com um conjunto de normas e disciplinas, que você vê que ajuda muito. Então você vê o Diego, goleiro, mas praticou karatê, jogou outros esportes que com certeza contribuíram no desenvolvimento dele. Isso é muito importante, né? E aí, me fala uma coisa, a gente sabe que eu costumo dizer muito que o esporte futebol, ele é o esporte mais excludente que existe. Eu digo isso, por quê? Primeiro, só cabem 11 dentro do campo. Então tem atleta que ele realmente é o profissional e ele vai passar a vida inteira como um atleta profissional do futebol ou de outros esportes também, e ele vai entrar muito poucas vezes dentro do campo, participar muito poucas vezes. Não é o teu caso, claro. Mas quando a gente fala isso, até para passar uma mensagem para o jovem, para ele entender que esse é vamos dizer assim, um funil até você chegar no ponto de realmente se tornar um atleta profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória tua ali, de quando você descobre ali entre 9 e 10 anos o teu gosto de realmente lutar por esse objetivo, até você chegar no primeiro processo de aprovação em um clube. Assim, que a gente sabe que é muito difícil você chegar, você ter acesso a um clube e, sobretudo, você ser aceito, alguém dizer para você, cara, você tem potencial. Quando é que aconteceu isso na tua vida? Então, eu sempre conto uma história muito importante na minha vida, que antes de um jogo que eu estava com os meus amigos, esperando para entrar em campo, um pai levantou a mão e perguntou, quem era o goleiro? Quem é o goleiro? E eu lá atrás, eu já sabia a pergunta, o porquê que ele tinha perguntado aquilo. E eu ali atrás, olhando para os meus amigos, eu falei, eu sou goleiro.
Mas naquele momento ali eu tinha decidido que eu queria ser jogador de futebol, porque eu estava louco para entrar em campo para mostrar para ele que eu tinha condição de ser goleiro. E acabando o jogo, a gente ganha, eu pego um pênalti, quando eu saio do campo, a primeira pessoa que está me esperando, o pai. Ele fala: garoto, parabéns pelo jogo, você vai ser um grande goleiro, me desculpa pela brincadeira. Então eu começo a minha trajetória no futebol tendo que passar por cima de vários obstáculos nesse sentido. Mas a minha primeira, vamos dizer, aproximação de um time profissional foi em Ribeirão Preto, como eu comecei a me destacar nas categorias amadores ali de Ribeirão Preto, na região. O Botafogo me chama para fazer um teste. Ele fala: vem treinar com a gente uma semaninha, vamos ver como é que você sai. E ali é quando eu começo a ter o meu primeiro contato com um time profissional realmente. Que legal, gente. Olha, só para... Eu sou mais velho que todo mundo que está aí, né? Então já vou falar. Então, olha, Ribeirão Preto, um grande celeiro, né, de grandes atletas. Então, o Botafogo principalmente. Então, se a gente for lembrar, assim, alguns nomes, então eu vou lembrar o pessoal aí. Eu vou lembrar, assim, olha, de Sócrates, por exemplo, jogou no Botafogo. Né? Depois o Raí, assim, Leão. Falar. Leão, né? Então, Diego Alves. Então, você veja... Diego Ribas. Ribas, né? Diego Ribas. Então, um monte de gente aí, né, que passaram por lá, mas você veja esses nomes que a gente fala assim de relevância e o papel, né, dos times de Ribeirão Preto na formação e no desenvolvimento de atletas. Então, realmente, assim, muito legal. Desde já deixar, assim, um abração, um beijo para toda a comunidade aí de Ribeirão Preto. E que legal isso. Agora, você veja, né, você conta uma história... Porque quando a gente pensa no futebol, a gente pensa muito no lado lúdico e nas coisas prazerosas que é o jogo, né? Porque a gente sempre pensa no futebol assim, em diversão e tudo. Mas isso quando a gente está falando da questão de um atleta profissional, né? Que cria um divisor, né? Entre o que é ser um profissional do futebol e simplesmente praticar o futebol por lazer, tem essa questão do psicológico, né? Muito. Então você conta uma história aí que você já ali no início, antes mesmo de você se tornar um atleta profissional, a questão de você trabalhar a mente, né? Como que esse papel assim da tua personalidade e da tua mente te ajudaram a evoluir na carreira, para enfrentar dificuldades, para enfrentar rejeição ou críticas, até você realmente, como é que se você tivesse que pontuar entre a questão técnica, o desenvolvimento físico e o mental, principalmente para o goleiro, porque, cara, o goleiro é o único que não pode falhar em campo. O goleiro, eu sempre convivi e cresci escutando que o goleiro era uma posição ingrata, né? Isso era normal. Eu acho que devido à nossa cultura também de sempre colocar culpa, e a história do futebol tem alguns goleiros culpados. Mas eu acho também que tudo que eu passei na minha carreira e na minha infância, isso foi criando uma mentalidade muito forte em mim. Então, eu acho... Se você falar hoje, pô, Diego, qual foi o seu diferencial? Eu não tenho dúvida nenhuma que foi a minha mentalidade. Não só na minha infância, para poder sempre estar passando por esses obstáculos, mas também já sendo profissional. Porque você imagina, o goleiro, é como você falou, não pode falhar. Mas, na maioria das vezes, quem vai sair sempre como a figura do jogo é o cara que faz o gol. O goleiro ele vai estar ali para tentar defender o que é a parte da glória do futebol, que é o gol. Mas eu sempre tive uma mentalidade muito... Eu sempre fui muito concentrado nisso. Então eu já sabia que o goleiro ele teria uma experiência completamente diferente se a mentalidade dele fosse apropriada daquilo. Então eu acompanhei goleiros falhando, goleiros levantando taça, goleiro sendo campeão do mundo, pegando pênalti. Então, eu me identificava com aquilo. E eu tinha que pagar um preço. O preço é a responsabilidade. E quanto mais você cresce na carreira, até mesmo em qualquer área da sua vida, a responsabilidade ela aumenta. E com o goleiro ainda mais. Porque dependendo do tamanho do time, a responsabilidade ela é imensa. Então, eu costumo colocar que a pressão ela nunca pode ser maior do que a paixão. A partir do momento que você coloca a paixão maior que a pressão, você consegue jogar mais leve, mais solto.
Só que quando você tá ao contrário, com a pressão em cima da paixão, aí você vai encontrar alguns problemas. Olha só que legal, a gente que fala muito dos aspectos da contribuição do esporte em qualquer carreira, né? Ou seja de um executivo, dos profissionais do esporte, de alto rendimento, a contribuição do esporte, a exigência que o esporte tem no aspecto psicológico, porque você tem que lidar com a tua questão de preparação individual, trabalhar as tuas valências, trabalhar teus pontos fracos, trabalhar teus pontos fortes, convivência em grupo, conviver com a questão do esporte, que ela é muito rígida pelo aspecto das regras, porque a competição exige isso, e enfrentar a competitividade pelas vagas. E a gente fala, né, que o esporte ele é muito, é um funil muito grande, que só cabe 11 e um em cada posição. Então ele vai excluindo mais ainda. Então você veja a grandeza e a dificuldade para os atletas desse nível que chegam no ponto onde você chegou. Você lembra da tua estreia? Lembro. Como profissional, você fala assim, cara... Por quê? Eu não sei se vocês sabem, ó, o Diego, ele, durante a trajetória dele, de destaque, ele passou por praticamente todas as categorias de base da seleção. Passei. Né? Então, um atleta destacado já na seleção brasileira, ou seja, então isso já... inato nele, né? Ou seja, na formação dele, ele já é identificado com essas qualidades de fazer parte da seleção brasileira em todas as categorias de base e depois na profissional. O teu jogo de estreia, que você falou, agora eu me tornei um profissional, hoje eu vou entrar em campo. Consegui, cheguei! Eu me profissionalizei com 16 anos no Botafogo de Ribeirão, só que naquela época o Botafogo eu não consegui estrear jogando pelo Botafogo de Ribeirão. O Atlético Mineiro me contratou quando eu tinha 18 anos e eu vou para a base do Atlético Mineiro, vou para o Sub-20. E a minha estreia como profissional é no Campeonato Mineiro, pelo Atlético Mineiro, em 2005. No começo de 2005. E a minha estreia pelo Campeonato Brasileiro, ela foi em agosto ou setembro, no mesmo ano. Só que a minha estreia pelo Campeonato Brasileiro teve um fato importante também, que todo mundo sonha em começar bem, em começar de uma forma maravilhosa a carreira. E eu comecei num jogo que era muito complicado, que era Atlético Mineiro e Fortaleza dentro do Mineirão. E os dois times brigavam para entrar na zona de rebaixamento. E esse jogo a gente estava ganhando de 2-0, e esse jogo a gente perdeu ele de 3-2 e o Fortaleza virou em 5 minutos no segundo tempo. E eu saí como o vilão. Então, a minha estreia no Campeonato Brasileiro vem carregada com essa história. E no final do ano, o Atlético ele confirma o rebaixamento para a segunda divisão. Então, a minha cara, ela é a cara do rebaixamento no Atlético Mineiro. E aí depois eu preciso de mais um ano para voltar a jogar aí já na segunda divisão, e aí eu volto como campeão. Então é uma história que eu conto muito na minha palestra, porque eu poderia muito bem falar coisas ruins desse momento, mas foi um momento que eu mais aprendi na minha vida. E eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu passei pelo Atlético Mineiro. Mas eu comecei dessa forma. Foram 2 jogos no Campeonato Mineiro e a minha estreia no Campeonato Brasileiro, porque o goleiro, diferente do jogador, ele não pode entrar meio tempo. Então ele entra se um goleiro titular machuca ou se é suspenso. E eu não escolhi, não tem como você escolher algum jogo para participar. Só que eu tive a oportunidade num dos jogos mais importantes do ano. E foi assim que começou a minha carreira no Atlético Mineiro. Olha aí que legal, tá vendo? Você que está seguindo o canal, você que gosta e principalmente você que está se preparando para a tua jornada, para a tua caminhada, para o teu desenvolvimento, saiba que é um longo processo, que é uma longa jornada e que o grande título, né, as grandes conquistas, elas vão sobressair e vão ser alcançadas por essas pessoas que conseguem transcender nos momentos de dificuldade. Então veja, nos momentos de dificuldades é onde você testa a tua mentalidade, o teu poder de superação, a tua crença nos objetivos que você quer alcançar. Então, olha, já se inscreve aí, compartilha o conteúdo que você está assistindo, segue as redes, as plataformas do Diego Alves, do Pode Incluir INJR, para você ter mais insights como esse. Porque o grande objetivo, o grande propósito
do Poder da Inclusão é justamente trazer para você histórias, porque para você chegar ao nível de excelência, ao nível de conquista, você tem uma grande jornada, e durante essa grande jornada você vai encontrar desafios que somente você pode ser capaz de superá-los. Como? Se arriscando mais, enfrentando, se questionando e voltando depois, né? Voltando para entrar em campo, porque depois você se tornou campeão mineiro, né? O que você conquistou lá no Atlético? Então, eu porque falo você que... podia ter desistido, falar, caramba, exatamente. Que loucura. A dificuldade, ela pode te parar ou ela pode te fortalecer. No meu caso, eu usei a dificuldade para eu crescer mais ainda. Me fortaleceu muito. Então eu tive a minha segunda oportunidade de jogar depois de um ano, quando o Atlético se encontrava na mesma colocação que no ano de 2005 eu tinha enfrentado o Fortaleza. Só que aí já era um outro momento, era uma segunda divisão, eu entro com o time em 14º e a gente termina o ano campeão e eu eleito o melhor goleiro da competição. Então no Atlético eu fui campeão da Série B. No ano seguinte a gente conquista o título mineiro depois de 7 anos em cima do Cruzeiro. E no meio daquele ano eu sou vendido para a Europa. Então olha só, né, que história incrível e que insight super interessante, né? Você tem a chance na tua vida de escolher os caminhos e principalmente os desafios. E a história que inicia, né, como ele disse, puxa vida, eu sou ali, vamos dizer, colocado numa situação que não era legal, mas o final da história é como você inicia uma grande maratona, né? Um grande projeto na tua vida, né? Você inicia de uma forma, mas o mais importante é como você termina. E essa história mostra, ou seja, esse grau de comprometimento e principalmente de superação, para no final ele sair como um grande campeão, como um grande vencedor. Mas isso é só o começo da história, porque aí você vai para a Europa, né, cara? Aí você vai para a Europa e vai o quê? Eu sou contratado pela Almeria e eu fico 4 anos lá, né? Na verdade, eu saio do Brasil como o goleiro mais caro vendido por um time brasileiro naquela época. E a gente está falando de épocas completamente diferentes das atuais. Mas o Almeria foi a primeira porta que eu tive na Europa, era um time de primeira divisão e eu tenho a oportunidade de fazer a minha estreia na La Liga, que na época eu só via pela televisão, só jogava pelo videogame. E eu estava ali jogando contra todos aqueles jogadores, né? Então, para mim, foi um salto muito importante, mas não quer dizer que foi fácil. Sim. Porque eu não chego como titular. No Atlético, depois de tudo que eu tinha passado, eu já era considerado um ídolo no Atlético. Então, quando eu saio com 21 para 22 anos, eu tenho que me deparar novamente com a suplência, com o não protagonismo. Então, como você trabalhar isso... depois de você ter passado o que passou num país difícil que é o Brasil, conquistar a idolatria e chegar num outro país sem jogar. Então eu tive que trabalhar muito a minha mentalidade, mas também tive que trabalhar muito dentro de campo. E hoje eu vejo a importância que foi eu não chegar jogando na Europa. Eu precisava aprender, eu precisava evoluir. Se talvez eu tivesse chegado e jogado, eu não teria rendido tanto que foi quando eu comecei a jogar pela Almeria. Olha só, agora eu vou dar uma dica aí, você que acabou de ouvir esse relato para o jovem. Você jovem aqui da comunidade, do instituto, ou de qualquer área que acha que aos 21 anos você já quer ser o presidente da empresa, ou quer que você tem que ter tudo aos seus pés. A gente está ouvindo a história de um cara multicampeão, com uma trajetória incrível e que mostra para você que mesmo depois de ser reconhecido no Brasil como o melhor goleiro, ser destaque, ser vendido para um time europeu, em algum momento da sua vida você pode ser desafiado a ter que recomeçar. E aí, meu amigo, para recomeçar tudo na vida, a primeira coisa que você tem que ter é humildade. E isso mostra muito, porque o que a gente vai ouvir aqui é uma trajetória do considerado um dos maiores goleiros da La Liga. Então ele está falando aqui que quando ele chega lá, ele vai para a suplência, ou seja, ele não vai ser para ser o principal goleiro, mas ao longo da trajetória no corredor disso, você se transforma num dos maiores goleiros da história do futebol, né, em recorde de partidas e também um goleiro
com maior efetividade na defesa de penalidades. Ele tem mais defesas de pênalti do mundo do que o número de pênaltis cobrados contra você. Como é que é isso, cara? Como é que sair de uma posição de suplência e você atingir um nível de reconhecimento na Europa, como você falou, um país que não é o teu país, onde as pessoas não te conheciam, e você construir um legado desse, um reconhecimento desse? E mais ainda, pessoal, me perdoem os torcedores dos times, não está num time não ser lá o time de elite da liga, onde eles podiam ter a melhor barreira defensiva para te proteger. Fala um pouco disso, que é um desafio assim gigantesco. O Almeria era um time modesto lá, é um time, hoje está na segunda divisão. Na minha época eles estavam investindo bem para contratar os jogadores. Hoje eu sou o recordista de defesa de pênaltis da La Liga, com 22, então até que ninguém passe, meu nome está lá como primeiro. E foi muito legal, porque a penalidade sempre foi uma característica minha. Desde pequeno, quando eu jogava em Ribeirão Preto com os meus amigos, e com o passar do tempo, o nível foi subindo e eu tive também que aumentar o nível. Então comecei a entender melhor como funcionava, e no final era uma característica muito forte minha, que identificava muito com o pessoal lá na Europa. Quando eu chego na Almeria, a primeira pergunta, você falou da dificuldade de outro país, mas a primeira pergunta que tem numa coletiva de imprensa é o porquê que eu escolhi ser goleiro num país que tinha atacantes, que fazia muito atacantes. E eu sou o primeiro goleiro brasileiro a atuar na La Liga. Então era um peso muito grande para que eu estava representando um país mesmo ali. E a dificuldade foi porque, lógico, eu não entendia a língua, era uma língua que eu precisava aprender. Eu fui recém-casado, a cultura é diferente. Então eu tive que passar por um período de adaptação que naquele momento era muito difícil de entender. Só que depois eu olho para trás e falo, foi importante eu ter passado. Eu ficava 1 hora, 2 horas treinando depois do treinamento. Se eu tinha que melhorar a perna direita, que era a perna que não é a boa, eu tinha que transformar nela na perna boa, eu treinava 1 hora, 2 horas. Então eu fui plantando. E quando chegou a hora de colher, que foi nos meus primeiros jogos como titular, eu fiquei 7 jogos sem tomar gol. E eu quebrei o recorde que era do Cacilhas. A gente estava disputando, eu e o Iker Cacilhas, o recorde de imbatibilidade, de maior tempo da temporada sem tomar gol. E joga Real Madrid e Almeria. Eu contra o Iker Cacilhas. E nós ganhamos de 2-0. E ali eu completo mais 2 jogos seguintes e eu fico com um recorde. Então, assim, se talvez eu não tivesse passado pelo momento de adaptação lá atrás, eu não estaria tão preparado para poder enfrentar esses caras de igual para igual. Então foi um aprendizado muito grande que eu tive nesse momento, mas a partir do momento que eu comecei a render dentro de campo, as coisas externas começaram a se colocar no lugar, o respeito dos próprios jogadores dentro do vestiário. Então eu comecei a entender que para eu conquistar o respeito das pessoas eu precisava render. Naquele momento era resultado. Então o foco era em melhorar e dar resultado para o time. Foi assim que eu comecei a escalar até chegar um momento que eu tive que trocar de time, que é quando eu vou para o Valência. Muito legal, olha só que história fantástica. E aí a gente está vendo uma coisa que agora me volta aqui quando a gente começou o começo do bate-papo, é você falar essa questão de mentalidade, de psicológico. Porque ainda hoje nós brincamos aqui, quando a gente estava fazendo a visita pelo Instituto, né, do tamanho do gol, né, e diz assim, poxa vida, né, e quando o jogador está lá para bater um pênalti, a gente fala, o gol fica pequenininho, e quando o jogador está lá de frente com o goleiro, que tem essa capacidade e esse histórico de pegar pênalti, ele deve então ficar ainda menor ainda, né? É uma guerra psicológica. O pênalti é uma guerra psicológica. Hoje eu entendo, eu olho o pênalti e não tem jogador algum que não passe um medo ali no momento. O medo de errar, ele sempre vai existir. Cristiano Ronaldo, Messi. A diferença deles é que eles controlam o medo. As pessoas que controlam o medo, elas têm muito mais resultado do que as pessoas que se deixam tomar pelo medo. E eu conseguia perceber isso quando tinha um pênalti e eu me aproximava do batedor ali na hora. Eu sentia que ele estava com receio, que ele estava nervoso. E isso me ajudava muito a ter a leitura da onde ele ia chutar. Muito legal.
É muito interessante a história dessa trajetória do Diego Alves, porque ele está falando exatamente isso, ou seja, o Brasil, a característica do futebol brasileiro é marcada por grandes atacantes, né? E grandes fazedores de gol. E a Europa, pra gente, como sempre tivemos grandes atacantes, os goleiros europeus sempre se destacam muito, porque os goleiros europeus têm que combater justamente, vamos dizer assim, essa agressividade dos grandes atacantes e fazer muita defesa. E a Europa contrata um goleiro, né, brasileiro, um goleiro sul-americano para fazer parte de uma das maiores ligas do mundo. E ele chega lá e tem todo esse desempenho, né, toda essa habilidade de praticar essa defesa. Você pegou o pênalti do Messi? Peguei. Pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo? Peguei 3. 3 do Cristiano Ronaldo? De 4 cobranças foram 3 defesas. Então, ou seja, um aproveitamento incrível. Quantos anos de Europa você ficou? Foram 10 anos. 10 anos de Europa que passaram muito rápido. Eu vivi uma era na Europa onde eu acredito que foi a era dourada do futebol espanhol. Agora voltou a ganhar a Copa do Mundo, mas aquela época eu acho que todos os jogadores importantes de todos os países se encontravam ali na La Liga. Exatamente. E para mim foi uma experiência muito bacana porque 10 anos passaram voando e depois eu tomo a decisão de buscar um novo objetivo e de voltar ao meu país. Isso é muito interessante, né? E eu quero falar um pouco desse capítulo de volta ao Brasil, porque você saiu do Brasil campeão, aí você vai para a Europa, tem essa trajetória de reconhecimento incrível, um desempenho marcante, e aí você volta para o Brasil e você conquista 11 títulos. Foram 11 títulos no Flamengo. Tricampeão carioca, bi da Libertadores, bi brasileiro, Recopa, Copa do Brasil, 11. Quantos anos de Flamengo? 5 anos. 5 anos e meio. Tem o dobro de títulos em relação à quantidade de temporada que você passou no Brasil, cara. Isso é uma coisa inacreditável, ou seja, você falou de ciclo importante da Europa, que você passou esses 10 anos onde você pegou aquele Real Madrid incrível, Barcelona, né, era Iniesta, impossível, Xavi, aquela Neymar, aquela turma toda. E aí você vem pro Brasil para jogar num dos maiores times do mundo, com uma torcida inacreditável, e você tem simplesmente, num ciclo de 5 anos e pouco, você conquista 11 campeonatos. A verdade é que quando eu volto pro Brasil, eu vivi, como eu falei, dessa era na Espanha, foi uma era, ao mesmo tempo que eu curti muito, mas também foi muito difícil, porque era quase impossível ganhar títulos. Ou sempre sobrava Real Madrid, Barcelona, ou era Liga Real, Copa, Barcelona, Real, e tinha um Atlético de Madrid ali que uma hora ou outra pescava, mas era muito difícil ganhar títulos na Europa. No meu caso, quando eu volto para o Brasil, na Europa eu só tinha meus recordes e também alguns troféus pessoais, assim, de revelação, de melhor goleiro e tudo mais. Então eu falo, pô, chegou o momento de voltar, vamos para um lugar tranquilo. Eu falei, vamos pro Flamengo. Pô, lugar tranquilo não existe no Flamengo, né? Não, mas não existe. Mas peraí, mas você tá, ó, o Diego, ele é modesto, vocês viram aí, né? Então ele é humilde, porque nós estamos falando de uma das maiores conquistas que um atleta pode ser, que a gente não falou ainda, mas você é medalhista olímpico. Sim, 2008, Pequim, exatamente. Medalhista olímpico. Então, gente, não é... que é a medalha mais importante que eu considero, tá? É isso que eu vou falar. Então, nós sabemos, todo mundo sabe que não é qualquer ser humano que conquista uma medalha olímpica. Então, isso daí já te coloca num outro nível de atleta e principalmente de ser humano para uma conquista olímpica, que a gente sabe que, na minha opinião, é uma das maiores que tem. Porque realmente o nível de competição dentro de uma Olimpíada é absurdo. Aí, cara, você simplesmente é reconhecido como um dos maiores goleiros da La Liga e do futebol mundial. Então, assim, caramba, não, essa tua trajetória até o teu retorno do Flamengo te colocava num patamar de um extra série. Sim, é verdade. Porque, como eu te falei, era tão difícil jogar contra esses jogadores espetaculares que você acabava tendo que subir o nível, né? O sarrafo era lá em cima. Alto.
E essa passagem pela Europa, esses 10 anos, para mim foi maravilhoso. Mas quando eu volto para o Brasil, é verdade que a minha carreira em si, ela não tinha títulos importantes no cenário futebol. Eu saí do Brasil com a Série B, o Campeonato Mineiro, que para mim foi importante. Então quando eu volto para o Flamengo, a intenção é de voltar para ganhar títulos. Mas nem nos meus melhores dias eu pensaria que em 5 anos a gente conquistaria tantos títulos importantes dentro do Flamengo. Primeiro pela dificuldade que é você jogar no Brasil durante muito tempo e num clube que também tem uma exposição e uma torcida gigante. Então a gente conseguiu construir dentro do Flamengo um time onde a gente pudesse trazer o torcedor novamente, porque faziam 38 anos que o Flamengo não ganhava uma Libertadores, foi ganhar em 2019 novamente. Então assim, foi um momento também muito especial na história do clube e a gente pôde contribuir para que o torcedor pudesse comemorar novamente títulos importantes. É muito interessante isso, porque você coloca uma questão, o Diego está colocando uma questão, pessoal, que quando você chega a um determinado nível da tua vida e da tua trajetória, da tua carreira, e você alcança certos objetivos, e você alcançou esses objetivos. Primeiro o objetivo que era de se tornar um atleta profissional. Sim. Depois que é de você vestir camisas, né, de grandes clubes. Depois que é de você fazer as conquistas, né? Quer dizer, isso tudo vai te colocando no nível de maturidade, no nível de consciência e principalmente no nível de profissional completamente diferenciado. E você falou que o Flamengo levou 38 anos para conquistar uma Libertadores. Então, eu digo para você o seguinte, que talvez isso só tenha acontecido pela junção de profissionais que o clube conseguiu colocar. Com esse espírito teu, com essa tua experiência e conhecimento, porque são as junções dessas pessoas que realmente fazem o resultado acontecer. Não tenho dúvida. Não é? E realmente eu acompanhei essa tua jornada aqui no Brasil, e principalmente jogando num clube, como você falou, né, com nível de exigência e de expectativas tão grandes, né? E eu quero te fazer uma pergunta para esse lado, assim, cara, como é conviver, e aí vai para você aí que está seguindo, está acompanhando o canal, porque pode ser na tua empresa, de você conviver dentro de um grupo com tanto profissional num nível, porque o grupo de vocês eram todos profissionais assim de um alto nível de atletas, você falou do Ribas, você falou, né, Felipe Luiz, Rafinha, uma turma com como é estar num grupo de profissionais, e até para quem está nos acompanhando no seguinte, entender que quando você está numa empresa, quando você está num grande conglomerado, e competindo para as grandes coisas, a importância de você ter um grupo, um coletivo, e você ter que ter a formação individual de vocês, mas se formar como um grupo para ir em busca de grandes coisas. Porque a gente sabe que dentro das corporações e dentro dos clubes, dentro dos times, uma das questões que mais impacta é justamente quando se coloca a questão individual acima do coletivo. Isso normalmente leva a uma colisão e ruptura, e vocês conseguiram... Eu acho que isso foi um dos fatores, eu acho que mais importantes, você ter os jogadores corretos, no momento certo, com o treinador certo. Porque todo mundo acha que 2019 foi maravilhoso, foi tudo lindo, glórias, mas foi difícil. E você, quando junta vários jogadores, é lógico que quanto mais jogadores experientes você tem, e ali naquele time a gente reunia muitos jogadores que já tinham jogado anos e anos na Europa, facilita muito a gestão do vestiário. A gestão hoje é gestão no futebol, é gestão na empresa. Você está mexendo com pessoas, com culturas diferentes, com aprendizados diferentes. E como você criar um ambiente onde todos ali, por mais que tenha esse objetivo particular de cada um, mas fazer todo mundo remar para o mesmo lugar, fazer todo mundo ir junto para o mesmo lugar.
Então, a gente tinha jogadores, sim, que faziam muita diferença dentro do campo, que faziam gols, mas a força do grupo era muito forte também no bastidor, na gestão do dia a dia. Então, teve problema também com o Jorge, teve problema de treino, que isso tudo foi resolvido por nós mesmos. Então, o Jorge fala, foi os melhores jogadores que eu treinei na minha vida. Isso é o Jorge Jesus que fala. Mas era porque a gente criou um ambiente onde até os que não jogavam, eles apoiavam, eles estavam felizes por participar daquele grupo. E eu acho que isso ajudou muito e contribuiu para que o Flamengo pudesse ganhar esses títulos importantes. Que legal. Então, olha, você que está seguindo aí, que está nos acompanhando, está gostando desse conteúdo, está gostando do convidado, está gostando de conhecer sobre a trajetória de um profissional de sucesso e de relevância, então já se inscreve aí no canal, já dá o joinha, comentário, compartilha esse conteúdo para mais pessoas saberem e aprenderem com a trajetória de um campeão. Agora eu quero saber o seguinte. Cara, você é muito novo. E aí você para com a carreira de jogador de futebol, uma carreira super vitoriosa, eternizada, porque ele simplesmente está diretamente ligado às maiores conquistas de um dos maiores times do mundo, recordista, campeão olímpico, medalhista olímpico. E aí simplesmente com o quê? 40 anos? A vida começa aos 40, meu amigo. É verdade, eu sempre encarei esse final de ciclo de uma forma muito... Sempre coloquei que tem o começo e ia chegar ao fim. A carreira do atleta, a única certeza que você tem é que ela vai acabar o quanto antes, a gente fala. Então, lógico que eu me preparei, eu tive uma família que me deu uma base. É difícil porque eu acho que o jogador de futebol é uma das profissões, claro, os jogadores que conseguem atingir um nível alto, pode ser sim uma das melhores profissões que existe, porque você vive jogando, fazendo o que você ama, lógico que tem um nível de atletas, né, vamos dizer A, B, C e D, mas os atletas que conseguem chegar a um nível alto torna uma vida muito mais fácil para a própria família, para as pessoas, então... Mas eu sabia que esse momento de terminar a carreira como jogador de futebol lá ia chegar, não é fácil, por mais que você se prepare, não é fácil, mas o jogador ele tem que entender que ele tem anos e anos ainda depois do futebol, e que o futebol ele é só uma pequena parte da vida. Estou falando que eu joguei 25 anos como profissional, eu vou ter mais 40 de vida, mais 50, tomara a Deus. Então isso é um dos fatores que eu percebi e eu encontrei depois que eu parei de jogar, inclusive até no meu pós-carreira, a gente montou uma empresa para inclusive acompanhar atletas na transição de carreira. Porque a transição de carreira é um momento muito importante e às vezes o atleta ele não se prepara e não é só de fazer alguma coisa, de você ter uma empresa, é a mentalidade. A gente vai voltar naquele assunto lá atrás. O futebol ele foi muito importante na minha vida para eu construir tudo aquilo que hoje eu vejo fora do futebol. Eu estou praticando todas as categorias de base, a mentalidade, tudo que eu fiz no futebol eu tenho que transmitir agora para o resto da minha vida, seja numa empresa, seja dentro de casa, porque afinal de contas tudo que você aprende, você mesmo falou, a relação do esporte com o lado empresarial, corporativo, tem tudo a ver, tem muita coisa que acontece dentro do futebol que você pode transformar. E isso foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, que durante a minha vida de atleta, eu tive poucas informações do que seria depois do futebol. E isso é um mal muito grande, porque isso faz com que atletas entrem em depressão, com que atletas tenham problemas no pós-carreira. E eu consigo entender um pouco o porquê muitos jogadores se perdem nesse pós-carreira. Eu acho que a falta de informação é uma delas, e é ela entender que o futebol é um período curto da sua vida. Que o restante você vai ter que se adaptar novamente, se reconstruir, se reinventar para poder seguir. Não é somente acabou minha carreira de futebol, agora eu vou curtir, o meu dinheiro está lá no banco. Não, você tem que estar sempre com um propósito na frente, senão você não tem o porquê viver. A gente vive por nossos propósitos. Então, acabou o futebol, acabou a vida? Não, você tem mais vida, mais anos de vida pela frente. Então essa eu acho que é uma dos recados assim que eu vejo. Olha aí, pessoal, então olha, Diego Alves
importante você seguir as redes e as plataformas dele, porque fala um pouco dessa questão tua que você está prestando essa assessoria para essa questão da transição. Então você, atleta, você profissional, viu a história, está seguindo o canal e está escutando toda essa experiência que foi construída e que levou o Diego Alves a atingir o patamar que ele atingiu e que agora você pode utilizar ao teu favor. Então você pode estar entrando em contato com o Diego Alves, então ó, fica aqui, segue, para você pegar mais informações e você poder usufruir. Não é todo dia que você tem a oportunidade de ter um profissional com esse know-how, com esse preparo, com essa experiência que está disposto a dividir isso com você para te ajudar. É muito importante. Mas eu vejo que além disso, cara, você tem aí comentarista. É verdade. Né? Tem essas funções que eu acho muito legal, porque você compartilha isso também, ou seja, é muito importante ter um cara vitorioso com você, com essa trajetória. Então fala um pouco do que você tem feito, que tá construindo esse processo aqui depois que você largou os campos. O futebol é a minha zona de conforto. Então tudo que for falar sobre futebol, eu fiz sim algumas participações em eventos importantes relacionados ao Flamengo, né? Copa do Mundo de Clubes, que para mim foi uma experiência incrível. Eu nunca imaginei que eu faria parte na parte fora do campo ali, estando lado a lado do jogador, só que de uma outra forma. E foi importante para eu sentir. Então eu sinto que o futebol ele nunca vai deixar de existir na minha vida. E é fácil de falar sobre isso, mas como eu sempre na minha vida eu fui muito curioso e corajoso, quando eu encerro a minha carreira, eu procuro me direcionar para um outro lado, para eu aprender exatamente como funciona a vida fora do futebol, do lado empresarial, conhecer pessoas novas, você acessar mesas diferentes, você sentar em mesas de pessoas diferentes, e isso me ajudou a ter uma noção do que eu queria fazer. Então hoje a gente tem essa empresa que eu te falei que chama Nexus, que é a Nexus que a gente faz essa ajuda para os atletas, a gente acompanha os atletas, a gente já tem alguns atletas, estamos trabalhando com eles e a gente começou a tomar gosto por isso, porque a gente entende que o jogador ele pode voltar ao futebol, ele pode estar sempre relacionado ao futebol, mas ele não pode voltar por obrigação, ele tem que voltar porque ele quer fazer, porque ele tem aquela vontade de voltar e ser treinador e está tudo bem. Mas a preparação para ele não voltar obrigatório ao futebol, ela existe desde o momento que você se torna profissional. Porque você já sabe que a carreira vai acabar. Então é uma preparação que, da mesma forma, quando você ensina antes, você tem mais tempo e a pessoa se prepara melhor. Como se fosse um colégio. Exato. Porque o atleta ele é muito fechado para muitas coisas. E nesse ponto, se eu pudesse dar uma informação para o Diego Alves lá de trás, era, pô Diego, seja mais acessível, tente entender como funciona outras áreas da vida, porque nem tudo vai ser futebol, relacionado ao futebol. E infelizmente, e eu passei por isso, o atleta ele vive dentro de uma bolha. O futebol ele é uma bolha. E às vezes a gente tem medo de se aproximar de certas pessoas, de entender. É lógico que você tem que ter o filtro para também entender aonde você quer se aproximar. Mas eu daria essa informação para o Diego Alves lá de trás. Seja mais acessível, aprenda mais com algumas pessoas. Isso ajuda bastante. Você ter uma transição de carreira, você ser aberto, você ter pessoas que podem te direcionar. Eu acho que isso é fundamental. Olha aí, olha que dica legal, pessoal. Então, olha, desde já, segue o Diego Alves e entre em contato. Então você veja a importância de você poder contar com profissionais que vivenciaram, que têm experiência e que pode te apoiar. Então é super importante você obter mais informações sobre isso e você tem a oportunidade aqui através do Diego Alves. Então fica esperto aqui no rodapé, porque vai aparecer aqui as plataformas e os canais de acesso que você tem com o Diego Alves. E aí você que está precisando de apoio, você que precisa de orientação, tem a grande oportunidade de entrar em contato com uma pessoa séria, uma pessoa vitoriosa que está disposta a te prestar uma assessoria qualificada. Diego, cara, assim, não sei como te agradecer. Eu tive o maior prazer da vida de te conhecer e receber você aqui no Instituto Projeto Neymar Júnior.
E essa ajuda que você está dando para o nosso canal, que é o Pode Incluir INJR, que você já sabe, é uma maneira que a gente encontrou de trazer profissionais como o Diego, pessoas relevantes realmente para o nosso país e que tem muito a contribuir. Então quero assim, desde já, em nome da família Neymar, em nome do Instituto Projeto Neymar Júnior, dos nossos alunos, dos nossos estudantes, você que está aí seguindo, dizer assim que foi muito enriquecedor, muito interessante saber mais sobre a tua trajetória e sobretudo te agradecer pela contribuição que você dá para o esporte, que você dá para o nível de atleta que você é, e eu tenho certeza que é muito inspirador e que realmente as pessoas deveriam buscar ancorar os seus propósitos numa jornada como a tua. Então, meu amigo, eu quero abrir o canal aí, se você quiser deixar um recado, obrigado. Você sabe que o carinho é recíproco, nos conhecemos faz anos ali, né, nos Estados Unidos. Em Boston, acho que em Boston, exatamente. Né? E para mim foi um prazer. Como eu falei, nós nos tornamos peças importantes dentro do cenário que é o futebol. E tudo que a gente pode transmitir para aquela garotada que está vindo, que tem nós como referência, ídolos, eu acho que é importante a gente trazer conteúdos positivos que vai somar não só para ele mesmo, mas ou para a família também dessa própria criança, né? Então a gente tenta trazer o máximo de aprendizado porque, como eu falei, tudo parece maravilhoso quando você vê na televisão, mas ninguém vê o trabalho de bastidor, o esforço e tudo que é feito. Então eu agradeço muito pelo convite, conte comigo com o que vocês precisarem e foi uma honra poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Muito legal. Então, olha aí, gostou do conteúdo? Já sabe, né? Todas as quintas-feiras, episódios inéditos, histórias interessantes como essa. Diego Alves aqui, uma pessoa relevante dentro do esporte nacional e internacional, um campeão, uma mentalidade vitoriosa. Então, Diegão, agradecer, convidar todo mundo a se inscrever no canal, seguir as plataformas e incluir todo mundo. Pode incluir? Pode incluir.